Opa, meu povo do nono ano, sejam bem-vindos. Chega mais para cá aqui nessa aula de ciências da Escola Municipal para Aulas Digitais. Vamos continuar aqui falando sobre genética e a hereditariedade, né? E para facilitar esse acesso à aula, temos aqui comigo a nossa intérprete de Libras, Vitória. Vitória, que massa você estar aqui com a gente, né? Fazendo essa acessibilidade aí. E também, gente, uma convidada que vocês já conhecem, né? Professora Vanessa. Opa, vamos chegando por aqui, né, meu povo do nono ano, para mais uma aula aqui maravilhosa com a professora Carol, né? Muito bom estar aqui com vocês, certo? Para a gente, em conjunto, né, junto, para que possamos, gente, construir uma comunidade de conhecimento. É muito legal, né, essa troca, essa interação. Então, já que estamos falando disso, vamos mostrar os QR Codes aí para esse povo baixar o aplicativo, interagir com a gente. Vai aparecer aí na sua telinha os QR Codes. Olha aí, chegando Olha na aí. sua telinha, os QR Codes para que você possa direcionar o seu celular, baixar o aplicativo e interagir ao vivo aqui com a gente. Olha que legal. Então vamos embora, né? Construir juntos aqui nessa comunidade de conhecimento, como eu estava falando, e ter essa troca, esse diálogo que é muito importante, não é isso mesmo, professora Carol? É exatamente isso, professora Vanessa. Hoje a gente vai continuar aqui. Nós paramos, né, na aula passada falando de genes alelos. Começamos aí um pouquinho, mas agora a gente vai dar essa continuidade, tá certo? Então, vocês lembram o que são os genes alelos, pessoal? Então, os genes alelos são aqueles que aparecem no mesmo locus gênico, né? Ou seja, no mesmo lugar em dois cromossomos. Cromossomos homólogos, né? Aqueles que apresentam essa constituição aí de genes idêntica, tá certo? Então, através desses genes alelos é que nós vamos ver essa expressão aí de cor de cabelo, cor dos olhos, o tipo de cabelo, né? Todas essas características fenotípicas podem ser expressas através desses genes alelos aí nos cromossomos homólogos, tá certo? Então, vamos ver um pouquinho aqui, ó, relembrando, né? Então, os genes alelos são esses segmentos de DNA que formam pares, né? Lembrando, gente, que sempre tem que ser no mesmo lugar, tá certo? Não pode ser em locais diferentes. Então, os cromossomos são iguais, né? São cromossomos homólogos, portanto, esse par de genes deve estar situado no mesmo lugar, tá certo? Então, eles são equivalentes quanto à posição, atuam na mesma característica, ou seja, a cor dos olhos, e nessa variação da característica. Se ela variar, né, em um, o outro também vai acompanhar, tá certo? Então, os genes alelos, eles podem ser de dois tipos, né? Podem ser homozigotos. O que são esses genes homozigotos? Que apresentam um par de alelos iguais, né? No caso aqui, ó, joga na tela aí, por gentileza, para eles verem. Na figura, do seu lado esquerdo aí, temos o primeiro par de genes alelos, né? Azão. São homozigotos. E o último par, azinho, também homozigotos. São par de alelos iguais, idênticos, tá certo? No outro caso, são os genes alelos heterozigotos, que apresentam um par de alelos diferentes. No centro dessa figura, a gente vê aí, ó, o par heterozigoto. Aqui, ó, azão, azinho, tá vendo? Então, são diferentes. Hétero aí quer dizer o quê? Diferente, homo igual, né? Então, entenderam isso? Tá tudo certo até agora, professora Vanessa? Tudo certinho. Eu estou aprendendo aqui genética também, viu, com a professora Carol. Um assunto bem interessante e importante da gente compreender, né, professora? É. E aí, as pessoas ficam pensando assim, né? Que danado é isso? Um A, um Azão, um Azinho, né? Um A maiúsculo, um A minúsculo, né? Mas quando a gente vai fazer o cruzamento, professora, de duas espécies, né? Ou de dois indivíduos da mesma espécie, a gente vê que diferença que vai fazer. Já a gente vai começar, viu, professora? Opa, Tá animada? Tô animada. A gente gosta de ver na prática, né?
Porque muitas vezes a gente vê a teoria e fica dizendo assim, poxa, mas como é que eu posso ver isso na prática? Exatamente. E aí eu quero ver também aqui junto com vocês. A gente vai ver no exemplo já já, tá certo, gente? Então, esses genes, ó, genes dominantes, né? Determinadas características genéticas prevalecem sobre outras. Vocês, pronto, professora Vanessa, deixa eu perguntar aqui, já que você está aqui comigo. Na sua família, né? Na família da parte de mãe, parte de pai, né? Seja ela qual for. Você consegue identificar alguma característica, e quando eu digo característica fenotípica, né? Aquela que aparece na nossa, né, fisionomia e tudo mais, que sempre aparece na família do seu pai, ou sempre aparece. Os irmãos dele têm, os sobrinhos do seu pai têm, né, netos e tudo mais. O que é que você enxerga assim na sua família? Você consegue identificar alguma característica dessa? Sim, com certeza. Na parte do meu pai, por exemplo, o meu avô, né, tem uma herança indígena. Olha e aí. É bem marcante isso, né? Já da minha avó era europeia, né, com a Eita. pele mais branca e tudo mais, e não foi tão dominante assim com os filhos e tudo mais. E já na família materna minha, tinha minha avó que era clara, né, pele clara, com os olhos claros também. E só 2 tios que tiveram, né, que dominou essa questão, porém o restante foram 7 filhos, 5 teve a dominação, né, de cor da pele, dos olhos do meu avô, que era uma cor de pele mais escura e os olhos também mais escuros. É bem interessante. Olha, né? aí, gente, tá vendo? A professora Vanessa já trouxe aí essas questões familiares, né? Um lado, a avó indígena, né? A avó indígena, o avô indígena. Isso. E a avó branquinha de origem europeia, não é isso? E aí, do outro lado, a avó branquinha também. Isso, e o avô mais escuro. Mais também. escuro, né? Pronto. Então, gente, tá vendo? Dos filhos, 5 vieram iguais ao pai, com a cor mais escura. E a avó, e 2 igual à mãe, clarinhos. Exatamente. Tá vendo aí a dominância? Vocês conseguiram perceber de quem é que é a dominância? É da cor do pecado. Então, vamos lá, ó, gente. Então, genes dominantes, como a gente já estava falando aqui, né? Ele domina, né? Ele predomina sobre o outro, tá certo? A característica que vai aparecer ali, que vai surgir, vai predominar sobre a outra. Isso quer dizer que sempre vai aparecer? Não, né? As outras características eventualmente vão aparecer, mas isso vai depender de como a gente vai cruzar, desse cruzamento aí de homozigotos, heterozigotos, que vocês vão entender melhor quando a gente chegar na parte dos cruzamentos, vocês vão ver bem direitinho, tá? Então, o par de alelos ali, né? Para o gene dominante, não é necessário par de alelo dominante no cromossomo. Por que ele está dizendo isso? Isso quer dizer o seguinte, ó, eita, me ajuda aí, prof, né? Então, foi bem aí que a gente encerrou a aula passada, né? Nessa dúvida. Então, isso quer dizer o quê? Que os genes não precisam se apresentar em dupla para se manifestar. Por exemplo, para aquela característica de cor dos olhos aparecer, não precisa ser o gene azão-azão. Pode ser azão-azinho, porque o azão vai ser dominante em relação ao azinho. Entenderam? São 2 genes aí, né? O azão e o azinho. Então, esse azão, ele vai dominar em relação ao outro gene, tá certo? Por isso que ele está dizendo que não precisa se apresentar em dupla, por exemplo, azão-azão, tá? Tudo certo, professora? Tudo certinho. Vamos ver, né? Que a professora Vanessa está aqui também relembrando a época dela de genética, né? Não é o meu fraco, viu, professora? Confesso. Mas estou aprendendo aqui junto com os estudantes também, que é muito importante a gente trabalhar essa temática aí. E eu estou bem atenta aqui à aula, viu? Olha aí, vamos lá, vamos seguir então. Então, dominante homozigoto puro. Joga na tela aí para eles, por gentileza, que aí fica mais fácil deles identificarem. Joia! Então, dominante homozigoto. Já apareceu 2 denominações aí, né, que a gente acabou
de ver qual que era o significado, né? Então, o dominante, aquela característica que vai vai prevalecer sobre a outra. Homozigoto está relacionado ao par de alelos, né? Se eles vão ser iguais ou se eles vão ser diferentes. Então, o homozigoto, homo, igual, né? Beleza, então, ó, esse dominante homozigoto puro, olha aí, mais uma palavrinha aí, né? Puro, gente, esse puro quer dizer que vai ser azão, azão, bezão, bezão, porque tanto faz qual a letra que vai representar. O que interessa aí é que o par de alelos terão letras iguais para simbolizar aqueles alelos que são idênticos, tá certo? Então, azão, azão é o A maiúsculo, né? 2 vezes, B maiúsculo 2 vezes, né? E assim por diante, qualquer letra que quiser, tá? Pode ser também minúscula, azinho, azinho. Azinho, azinho seria o quê? Não seria dominante, ela já seria recessiva. recessiva. Ótimo. Olha Isso aí já é uma... E aí, professora Vanessa, já tá dando os spoilers, viu, gente? Pra você ver, quando a gente vai lembrando, né, professora? Exato. Vai lembrando das coisas, vai aparecendo. Isso. Porque eu tenho certeza que eles estavam se perguntando isso também. E não pode pequenininha, não, é igual, né? Exato. Exatamente. Então, vamos lá. Nesse homozigoto puro, a gente tá vendo aí, ó, organismos que têm um par de alelos iguais, determinando a mesma variação da característica. Joia. Dominante heterozigoto híbrido. Olha só, o híbrido, gente, já está dizendo aí que ele é misturadinho. Então, vai ser representado por letra maiúscula e minúscula. No caso, seria azão, azinho. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Quando a gente coloca a letra maiúscula junto de uma minúscula, a maiúscula será aquela que está representando o gene que é dominante, tá certo? Então, dominante hétero, tá vendo? 2 alelos ali que são diferentes, um azão, um azinho. Híbrido, porque tem essa mistura aí, né? De maiúsculo com minúsculo, tá certo? Então, organismos que têm um par de alelos diferentes. Um é azão, um é azinho. Tranquilo aí, professora? Tranquilíssimo, super didático, estou compreendendo bem direitinho. Eu acredito que os estudantes também, viu? Pronto, é isso que importa, né? Que todo mundo esteja entendendo essas diferenças, né? Mas aí chegou o momento, né, dos genes alelos recessivos, que a professora Vanessa acabou de falar, né? E as letrinhas menores, o que é que a gente faz com elas, né? Quem são esses genes alelos recessivos? Vamos ver aqui. Então, esses genes alelos recessivos, olha só, temos aí o homozigoto, azinho, azinho, né? Os genes alelos recessivos precisam se apresentar em dose dupla para manifestar seus caracteres hereditários. No caso aí seria azinho, azinho, tá, gente? Esse azinho, azinho aí, tá? Então, eles têm essa necessidade de se apresentar em dupla, igualzinho ali, para poder se manifestar, tá? Não é igual ao outro que poderia ser azão e azinho, né? O híbrido. Não existe isso no recessivo. O recessivo, para ele ter força, ele precisa se apresentar igualzinho. Os dois alelos ali apresentando como representados, né, por azinho, azinho, tá certo? Então, pronto, professora Vanessa, chegamos aqui, né, nessa hora tão esperada, que é a hora do cruzamento genético. Olha só, temos um coelhinho super fofinho, olha lá, branquinho. Esse é homozigoto dominante. A gente sabe que ele tem alelos, né, idênticos aí, dominantes. Então, se é dominante, a letra é o quê, professora? Grandona. Grandona, maiúscula, né? Exato. Então, vai ser azão, azão. Homozigoto, homo de igual, recessivo. Então, já é do coelhinho mais begezinho aí. Homozigoto, que a gente já sabe tem que ser a letrinha igual, né? Isso. Recessivo, letrinha minúscula, né, professora? Isso, muito exatamente. bem, professora Vanessa, tá danada ali, viu, gente? E aí, o cruzamento desses dois, né? Cruzamento entre homozigotos puros. Por que é homozigoto puro? Será que a professora Vanessa sabe falar isso? Sabe responder?
Sei sim, Olha porque aí. não tem a diferença aí, né? Da letra. Tem o híbrido, por exemplo, tem o azão e o azinho. Nesse aí são dois azão. Azão? É isso mesmo? É azão, azão, E azinho, dois azinho. azinhos. É Pois isso é. aí, professora, Exatamente. perfeito. Não Então, tem variação, não né? tem variação. Isso. Essa pureza, gente, vem dessa questão da variação, né? Exato. Olha, daqui a pouco eu Tô vou pegar a dona aprendendo, viu? Vanessa que tá aqui, viu, no estúdio, viu, gente? Ela tá toda se mostrando ali, o fenótipo, ó. Toda. Eu vou mostrar ela aqui pra você. E aí, então, azão, azinho, azinho, cruzamento entre homozigotos puros. Porque cada um deles apresenta o mesmo alelo, né? Alelos idênticos e puros, porque um é azão, o outro é azinho, azinho. Beleza. Quando a gente cruza, como é que a gente faz aqui, ó? A gente pega o primeiro azão do coelhinho branco e vai cruzar com o primeiro azinho do outro. Então, azão com azinho dá azão, azinho. Azão, o primeiro azão com o segundo azinho, azão, azinho. Né, professora Vanessa? Isso, exatamente. E aí, agora a gente cruza o quê? O segundo azão com o primeiro azinho do coelhinho bege. Segundo azão do coelhinho branco com o primeiro azinho do coelhinho bege, a gente faz o quê? Azão, azinho de novo, ó. Terceira prole aí, ó. Azão, azinho. Híbrida, né? Olha só. Todos até agora híbridos, né? E o segundo azão do coelhinho branco com o segundo azinho do coelhinho bege vai ser o que de novo? Azão, azinho. Azão, azinho. Então, a prole aqui, ó, gente, de 4 coelhinhos, 4 deles foram azão, azinho. Se a gente tem esse azão aí, professora Vanessa, e tem o azinho, isso quer dizer que quem é que vai predominar? O coelhinho branco ou o coelhinho bege? O coelhinho branco. O coelhinho branco, né? Exatamente. Porque ele é o Dominante. dominante. Exato. Olha aí, professora arrasando aqui, tá vendo, gente? E você, tá com alguma dúvida? Manda aí no chat, comenta aqui com a gente, né, professora? Exatamente. Vanessa tá ali, ó, doida para que vocês falem alguma coisa com ela. Tire alguma dúvida, né, Van? Comente. Por favor, né, É gente? interessante É importante. esse assunto, é né? É bem interessante. Tô adorando aqui a aula, viu? Aprendendo bastante sobre genética, como nunca antes. Não é? E Vitória também tá ali, ó, empolgadíssima, não tá, Vitória? Fala pra eles aí, estou muito empolgada. Isso. Isso. Eles sabem que isso é uma fala sua, não minha, né? É isso aí, Vitória. Então, ó, a gente pega agora, pessoal. Tivemos nossa geraçãozinha aqui, a primeira geração de filhotinhos desse casalzinho aqui, né? Então, dessa geraçãozinha de filhotes, a gente vai ter aqui, ó, uma geração híbrida, né? Azão, azinho versus azão, azinho. Dificultou um pouquinho. Olha aí, né, professora? Exatamente. Então, a gente vai fazer o quê, gente? Sempre, ó, pega o primeiro com o primeiro do segundo coelhinho, certo? Para cruzar. Então, azão, vai dar o quê? Azão, que é um homozigoto dominante. Homo porque as letras são iguais e maiúsculas, né? O dominante aí porque a característica é a que predomina, né? Então, ó, azão. No segundo cruzamento aí, professora Vanessa, vamos lá. Azão com azão, né? Com azinho. Azão com azinho vai dar o quê, professora? Azão, azinho. É isso aí. Próximo agora, ó. Azinho com azão vai ser o quê? Azão, azinho de novo. Exato. Rapaz, o negócio tá danado aqui, não tá? Tá híbrido. Tá híbrido, ó. Tamo aqui, ó, gente. Tá vendo o híbrido aqui, ó? Azão, azinho. Então, ó, olha essa prole aqui. Até agora, a gente só vê coelhinho branco, né? Por quê? Todos eles apresentam esse gene aqui dominante, o azão, não é isso? Agora, pessoal, quando a gente vai cruzar o azinho com o azinho, o que acontece? Vai sair o quê? Azinho. Coelhinho bege. Tá vendo aí? Recessivo. Recessivo.
homozigoto recessivo. Porque lembra que para ser recessivo precisa dessa obrigatoriedade, né? De ser homozigoto, né? Com duas letrinhas minúsculas, né? Isso quer dizer que ele não é o dominante, ele é o recessivo, tá certo? O recessivo é o contrário do dominante, gente. Então ele vai ser sempre o último que vai aparecer. E vocês viram que nesse cruzamento aqui, ó, né, dos homozigotos dominantes com homozigoto recessivo, o recessivo só vai aparecer, ó, primeira geração, em outra geração aqui, ó, na segunda ainda depois. Então tem que cruzar duas vezes aí, né, para poder chegar nesse begezinho. E é bem interessante, né, professora Carol? Porque eu dei o exemplo até da minha família. Sim. E o da minha avó, por exemplo, é recessivo, né? Que é os olhos claros, a pele clara. E se não tivesse vindo na geração dos filhos, poderia ter vindo dos netos, né? E outras gerações. É interessante isso, porque às vezes não vem na primeira geração, mas vem em outras gerações. Aí isso vai depender do quê? Vai depender se nos pais tem o gene heterozigoto, né, híbrido, ou se são homozigotos, né? Exato. Então, provavelmente na sua avó e seu avô, né, eles tinham ali uma hibridização, né? Sim. Hibridização que fala, entendeu? Para poder já vir, né? E também, quanto mais você vai tendo filhotes, né, e a prole vai crescendo, a probabilidade também de surgir um ali que seja recessivo é maior, né? É maior, é. Interessantíssimo. Por conta dessas, né? Legal, né? Legal. Aí, genes alélicos dominantes e recessivos, a gente vê aqui um monte de coelhinho, coisa mais linda, né? Olha só esse pretinho aqui com essa fitinha laranja na cabeça, menina. Olha, eu sou apaixonada por coelho, eu acho muito lindo. Eu também. Não é? E olha que variações, né, nessas características de cores, né? Vocês estão vendo aí, tem um que é branquinho, com umas pintinhas pretas, manchadinha de bege, né? Então, gente, esses cruzamentos genéticos aí fazem vir cada coisinha linda, né? Umas fofuras. Isso é bem, a gente consegue enxergar bem, né, nos animais. Sim. É interessante. A gente consegue, eu acho que é mais fácil também pra gente, né? Enxergar neles, né, do que em nós mesmos. Eu acho também, coisa mais linda. Agora sim, hein? As características aqui dos seres humanos, né? Vamos ver. Quais são as características dominantes e recessivas? Eu acho que todo mundo um dia já deve ter brincado algumas vezes, né? Inclusive da língua que enrola, que a gente vai chegar aqui nessa parte. Não é, Vanessa, Raquel? Dona Raquel vai vir mostrar um negocinho aqui pra gente. Dona Vitória pode mostrar ali também, viu? Gente, vocês não sabem, a língua dessas meninas enrola, olha, que é um negócio. E outra coisa, viu, gente? Dessas características aí, a professora Carol tem a recessiva, né? Que os olhos são claros. Não são azuis, mas... É o seguinte... É uma coisa, né? Sabe aquele negócio, gente, que o bebê nasce com o olho claro e depois vai dando uma escurecidinha quando cresce? Pronto, é o meu caso. Meu pai tem os olhos verdes, eu nasci com os olhinhos verdes. Então, depois a pigmentação foi mudando um pouquinho, né? Às vezes dá pra perceber que ele tem uma coisa clarinha, mas se a gente olhar, professora Vanessa, joga uma luz aqui e a gente olha de pertinho, a íris, ela é toda pigmentada assim, né? Misturado com marronzinho claro e verdinho. Por isso que de vez em quando a gente vê que ele tem mais clarinho. Uma coisa mais híbrida. É uma híbrida, sou híbrida. Com certeza é mais claro que o meu. Não. Um pouco mais claro, né? Mas o teu também não é escurão, não. Não é escurão, não. Mas não chega a ser recessivo, né? Não chega a ser. Não puxei os olhos claros da minha avó. Olha aí, tá vendo? A professora Vanessa não herdou essa característica aí. Herdei do meu avô. Do avô, né? Exatamente, dos olhos escuros, né? Exato. Perfeito. Que também é bonito, né? Lindo. Eu acho tudo lindo. Eu também. Né? Desde que a gente esteja bem com as pessoas, né? Eu acho que quando a gente olha para uma pessoa e vê características nela, da maneira como ela trata os outros, né? A maneira como ela se porta na sociedade, isso é que faz a pessoa ser bonita, ao meu ver.
Exatamente. A beleza De verdade. é por aí, né? É. A beleza é interior, de Exato. fato. A gente fala isso como um clichê, mas é porque Mas não é- muitas vezes a gente bota um estigma, né? É. De umas características, assim, que a pessoa tem que ter no fenotípico, assim. E tem eu que não ser... tenho nada disso, viu? Pois é. Não tenho. E a beleza, de fato, é o que a gente é. Nos Exato. nossos valores, como a gente lida, né, com nós, com os outros, com o mundo, não o que mostra na carcaça, como se diz a história. Exatamente. Quando eu vejo algumas coisinhas assim que não são muito legais, tá, gente? Eu já. Pois é, já. Já ficou feia. Exato, Pode exatamente. ser o Deus grego. É isso mesmo. Isso Pode ter o olho mesmo. claro que for, meu filho, mas. Não é? Então, Exato. o que interessa aqui, gente, é quem é dominante, quem é recessivo agora, né? Voltando aqui para nossa genética. Mas então, olhos escuros, eles são dominantes, relacionados aos olhos azuis, por exemplo, ou aos olhos verdes, né? Os olhos mais escuros, pretos ou marrons, né? Escuros, eles sempre vão estar aí com a mais à frente, né? Vai estar com a vantagem, vamos dizer assim, com relação a azuis ou verdes. Na corrida genética. Exatamente, na corrida genética. Eu gostei disso, viu, professora? Gostei muito disso. Aqui na cor dos cabelos, os cabelos escuros também vão estar sempre à frente dos louros ou dos ruivos. Ruivo é bem E difícil. ruivo piorou ainda. Ruivo é bem difícil Ruivo encontrar. é mais difícil ainda, hein? Então, ruivo é um recessivo bem recessivo, né? Porque é mais difícil da gente encontrar. Pessoa ruiva é natural, né? Que eu acho lindo também, viu? Chiquérrimo. Olha aqui a capacidade de enrolar a língua, dona Vitória. Gente, olha aí pra dona Vitória pra ela fazer a língua. E Raquel não vai aparecer aqui pra gente não, pra mostrar pros meninos aqui como essa língua pode ser enrolada. Vai não, né? Tá vendo, gente? Não quer aparecer não. Cobre de Raquel depois. Cadê Raquel? Cadê? Então, gente, essa capacidade de enrolar essa língua, ela é dominante. E a recessiva, tenta aí em casa. Eu tenho certeza que já tá todo mundo, né? Tentando botar essa língua pra fora e enrolar ela. Olha, a Vanessa já tá aqui no estúdio também fazendo, viu? Vanessa da produção. Já tá ali enrolando a língua. A Vanessa dominante, hein? Olha aí. Olha aí. Então, gente, quem não consegue enrolar a língua, tá botando essa língua pra fora e a língua continua aí, ó, sem nada, é recessivo, viu? Digo mesmo, lábios mais grossos, carnudos, olha aí. Lábios grossos, carnudos, dominante. Lábios mais fininhos, recessivos. A gente tem um labão, não tem, professora? Tem Ó. sim. Mostra aí essa bocona aí, Pois professora. é, o meu é dominante. Ah, dominante, ó. Super dominante, né? Vitória também tem um lábiozinho aí, ó. Vai, Vitória, faz um beicinho aí pra gente ver. Olha. Botou Vitória na berlinda. Vitória. Raquel, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui pro de Raquel. Raquel também tem uns beição, viu, gente? Tem uns beição. Então, todo mundo aqui, lábio grosso, dominante, né? Isso aí. E aí, o fenótipo, a gente já adiantou bastante essa história aqui de fenótipo para vocês, né? Que são essas características externas que a gente vê. Então, ó, características externas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais, sendo um produto da interação do ambiente e do genótipo. O genótipo é o quê? É a expressão dos genes, né? Então, os genes estão lá, os genes estão dizendo quais são as características em que eles vão atuar. E o fenótipo, ele vai expressar essa característica do seu genótipo. Então, a gente tá vendo aí uma diversidade, uma galera bem diferente aí, né? Pra gente ver o quanto que nós seres humanos somos diversos, né? E Vanessa já tá mandando eu dar tchau aqui, viu, gente? Que já tá estourando o tempo da gente. Então, vamos lá, professora Vanessa, se despeça, por favor. Opa, aula maravilhosa, aprendi bastante aqui e viva a diferença, essa Não diversidade que é lindo. Isso é que é a beleza, né? Também do acho. ser humano, das coisas em si. Foi ótimo estar aqui com vocês, gente. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tá todo mundo em casa ainda enrolando a língua, né? Mas até a próxima aula, viu? Sobre hereditariedade. Um beijo pra vocês. Até mais.
a dominância em Colocou, pessoa. colocou Raquel na